Fala pessoal, bem-vindo à aula número 22 de Java aqui do canal de Aluno para Aluno. E nessa aula aqui nós vamos aprender como utilizar o comando while na linguagem Java. Certo, algumas pessoas chamam while de ciclo while, outras pessoas chamam de laço, outras pessoas chamam de loop while. Normalmente eu chamo ele de ciclo, mas fica por conta sua escolher qual nome. Você pode escolher escutar alguma pessoa falando laço while ou ciclo while, provavelmente está se referindo à mesma coisa. Então beleza, o que é um loop ou um ciclo da vida real? É uma coisa, uma repetição que acontece durante várias vezes, um ciclo que está acontecendo determinadas vezes. Então isso aqui é basicamente o que a gente vai estar aprendendo hoje. Como que, primeiro de tudo, qual que é a sintaxe do ciclo while? Como que eu faço para escrever isso no código? A gente vai escrever a palavra while e entre parênteses a gente vai colocar uma condição. Então, do inglês, while significa enquanto. Então, o que está dizendo aqui? Enquanto, while, a condição entre parênteses for verdadeira, eu quero que seja executado o que está entre esses dois colchetes. Simples assim. Não tem truque, bem tranquilo. Então como que eu posso jogar uma condição aqui? Se você assistir às aulas 21, 20 e 19, que a gente fez o comando ali if, é a mesma ideia. A gente tem que criar uma condição. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma variável i, que eu vou dizer que é igual a 1, e eu vou dizer o seguinte: enquanto i, então entre parênteses, a minha condição, enquanto i for menor que 101, eu quero que o que estiver entre os colchetes seja executado. Não tem truque. Então aqui a gente coloca uma condição, escreve while, entre parênteses a condição, e aqui a gente coloca os colchetes e o que tiver aqui dentro vai ser executado. Agora, por exemplo, o que eu poderia fazer aqui? Vamos dar então um print no valor da minha variável i. E vamos dar uma olhada aqui. Então simplesmente assim, eu vou dar um print no valor da minha variável i, da maneira que está. Vamos observar o que vai acontecer. Então executar. Olha só que, trazer isso aqui para cima, não sei se está percebendo o vídeo, mas se vê aqui onde está o meu cursor, veja que isso aqui está subindo. O que está acontecendo? O número 1 está sendo colocado diversas vezes. Eu posso arrastar ele aqui para baixo, mas tem sempre... Esse ciclo está sendo executado nesse exato momento. E está jogando o número 1 na minha tela. Por que isso? Eu vou até dar um parar aqui nesse botãozinho parar. Por que isso? Porque vamos observar essa condição. A minha variável i tem o valor de 1. E eu estou dizendo que enquanto i for menor que 101, dá um print no valor de i. Só que perceba que i, a cada vez que esse ciclo é executado, i continua a ter o mesmo valor de 1 toda a vida. Então quer dizer, esse ciclo aqui nunca termina, essa condição nunca vai ser falsa da maneira que está. Para a gente fazer isso, eu posso simplesmente adicionar uma minha variável i. Ou seja, a cada vez que esse ciclo for executado, eu incremento a minha variável i em 1. De tal modo que, eventualmente, essa condição aqui não vai ser mais verdadeira. Então vamos dar um executar e ver o que acontece agora. Deu um executar. Agora sim, olha só aqui. 1 e deu o valor até o valor 100. Esse aqui foi o nosso ciclo sendo executado. O que é importante de notar aqui? Se você não assistiu a aula 21 ou 20, recomendo dar uma olhada. Essa condição aqui, a gente pode utilizar o mesmo conceito que a gente viu na aula, nas aulas anteriores. Eu podia, por exemplo, fazer aqui uma condição dupla. Enquanto isso aqui não for verdade, e enquanto tivesse uma outra variável, eu poderia colocar uma outra condição aqui. Ou seja, o importante é que o que tiver aqui dentro tem que ser avaliado como verdadeiro ou falso. Enquanto o que tiver aqui dentro, a expressão que tiver aqui dentro, for verdadeira, esse ciclo continua a ser executado. E quando esse aqui se tornar falso, o ciclo é interrompido. Bacana. Vamos ver se tem mais alguma coisa para adicionar aqui. A gente poderia colocar, por exemplo, enquanto i for diferente, mas tudo isso aqui a gente viu nas aulas anteriores. Então vou deixar. O importante era aprender o ciclo while, como funciona, e a parte da condição funciona da mesma maneira que a gente viu nas 3 aulas anteriores. Então beleza, te vejo na aula número 23 com um outro tipo de ciclo que tem na linguagem Java. Até mais.